Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos juntos cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado, povo de Deus, graça e paz para todos vocês que são da graça. Você que ainda não está na graça, você que é apenas um ouvinte que fica de longe, espiando, olhando, será, não existe será. A graça não tem dúvida, vem para a graça, você e toda a sua casa. Como disse o apóstolo São Paulo, crê, será salvo tu e toda a tua casa. Crê, será liberto. Mas Paulo não dizia de um céu, conforme muitos pegam essa mensagem 16 e 31 de Atos. Mas ele diz, crê, que ele vai libertar a sua mente. Então, se você crê, sua mente será liberta. Mas vamos lá. O título desta mensagem. O espírito não pode sair do homem. Se sair do homem, o homem morre. Essa é a verdade. Então é comum você ouvir os crentes, esses movimentos, sempre dizer, fulano foi até o céu, fulano foi ao céu, e lá ele viu isso. Mas de que forma? Eu fui espírito, meu corpo, eu estava dormindo, o meu corpo saiu, isso é, o meu espírito saiu do meu corpo, e eu fui até o céu, e lá Deus me mostrou tanta grandeza, tantas maravilhas. Isso é mentira, meu irmão. Isso é uma grande mentira. Porque esse livro desmente. Esse livro aqui, você fala, mas irmão Nilson, não só o espírito, Elias foi levado ao céu, com corpo e tudo. Mentira. Enoque foi levado, mentira. Porque esse livro entra em contradição. Não pode. Carne e sangue não era do reino de Deus, 15 de Coríntios, versículo 50. Como é que ele foi? Lá no capítulo, lá você vê, lá no segundo Reis, versículo 2, capítulo 2, e versículo 11 e 12. Estando Elias caminhando com Eliseu do outro lado do Jordão, desceu uma carruagem de fogo com cavalo de fogo e apanhou Elias e levou. Agora eu pergunto, no céu tem cavalo de fogo? No céu tem carruagem de fogo? Jesus, quando subiu, lá no capítulo 1 de Atos, versículo 11, ele subiu como um balão, conversando com os seus discípulos. Ele foi subindo, lentamente, ele foi sendo levado e foi subindo. Não podia Elias ser assim também? Por que cavalo, carruagem de fogo, veio e pegou Elias e levou? Ele entrou dentro de um fogo, numa carruagem de fogo, depois a cabo de Elias caiu. Então, irmão, isso não bate. Isso não tem lógica. Aí olhamos para 5:25 de Gênesis. Enoque andava com Deus. E Enoque foi tomado por Deus. Foi levado ao céu. Mas você vê que Jesus desmente. Lá no capítulo 3 e 13. Lá de João, livro biográfico, ele diz, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu, que foi ele. Ele diz, ninguém, nem Moisés tinha subido, ninguém tinha subido. Então alguém olha e fala assim, não, mas Lázaro foi levado pelos anjos, aquela parábola do filho, isso é, do rico e Lázaro. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Para começar, Abraão estava morto.
E este livro diz que morrendo o homem ele deixa de existir. Então Abraão não existia. Jó capítulo 14, versículo 10. Morrendo o homem, ele não existe mais. Capítulo 7, versículo, lá no 7:9 de Jó. Aquele que desce à sepultura nunca mais torna a subir. Então, como Abraão estava lá, e esse defunto, chamado Lázaro, foi levado pelos anjos. Os anjos vão pegar um defunto e levar para o céu? Então, irmão, não tem base. Quem escreveu? Porque eu tomei conhecimento que a Bíblia ela foi muito mexida. Mexeram muito nesse livro. Então, por isso que existe essas contradições. Mas vamos lá. Se Elias apareceu e Moisés apareceu lá no Monte da Transfiguração, capítulo 17, que jeito que eles apareceram? Em espírito? Não, espírito não tem forma. Como eles apareceram? Em corpo? Não. O corpo deles acabou. Não existia mais, porque já tinha passado mais de 1000 anos. E isso e tem uma passagem que 8 anos depois, que diz que Elias tinha sido arrebatado, Elias enviou uma carta para o rei de Israel. Então, irmão, são coisas que não batem. Então, que jeito? Como foi que ali estava Elias e Moisés falando com Jesus? Estava em espírito ou estava em corpo? Espírito não fala. Espírito não tem perna, não tem braço, não tem cabeça, não tem corpo. Como? Então, irmão, tome cuidado. Quando você ouve essas pessoas dizer espírito, porque o espírito, ele não existe forma. Porque a alma do homem está atrelada ao corpo, morrendo o corpo, morre a alma. Mas e o espírito? Isso se o homem tem o espírito. Porque o 8 e 9 de Romanos diz que só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. Então isso mostra que nem todos os homens têm Espírito de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Deus é como um animal, morre e acabou. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, versículo 9, capítulo 8, versículo 9 de Romanos, esse é de Deus. E ele é guiado, versículo 14, pelo Espírito de Deus. Então, é por isso que muita gente não entende. Ah, mas o irmão fulano tal assim, subiu. Paulo foi até o terceiro céu. De que forma que Paulo foi? Está lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 12. Primeiro versículo. Conheço um homem, ele diz. Ele não diz que foi ele. Conheço um homem. E esse tal homem, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas foi até o terceiro céu. E esse homem viu coisas tão grandiosas, coisas maravilhosas, que ele não disse nada do que ele viu. Coisas tão grandiosas, tão maravilhosas, que ele não disse nada. Por que essa crentalhada diz que foi ao céu? Diz que lá no céu ele viu o cabelo de irmã, ele viu saia curta, bermuda, calça comprida, batom, esmalte, essas tolices, essas besteiras, essas bobeiras, e os crentes ficam, glória a Deus, aleluia. É mentira. O Salmo 146, versículo 4. Saindo o espírito do homem, o homem morre. E aí? Como você me responde isso? O espírito não pode sair do corpo. O espírito tem que ficar. Então, como Paulo foi até ao terceiro céu? A sua mente. Somente a sua mente foi. Paulo ficou, porque ele mesmo diz, não sei se foi no corpo ou fora do corpo. Ele não deu explicação. Ele só sabe que ele sentiu. Ele viu que ele estava. É como João da ilha de Pátimo. João nunca foi ao céu. É uma visão. É como Paulo teve também essa visão da própria mente dele, foi ligado ao céu. João viu todas as pragas que vinha sobre Jerusalém, os anjos derramando as taças. Ele não esteve lá e ele viu. Não, uma visão.
Paulo também teve essa visão. Lá no caminho de Damasco, não foi só Paulo que ouviu, Saulo que ouviu a voz que falava com ele, mas os soldados guarda que estava com ele ouviu a voz perfeitamente: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Mas era um resplendor tão forte que Saulo caiu, não suportou aquele resplendor. Agora, nós olhamos aqui, na segunda carta de Coríntios, fala que Paulo foi até o terceiro céu, mas ele não fala de que forma. Então foi a sua mente, foi tomado. E ele foi até o terceiro céu, porque o Espírito, perdão, o Espírito não pode sair do corpo. Espírito saindo do corpo, o corpo deixa de existir. Pode fazer o que quiser, porque o Espírito, ele não tem forma. Há muito tempo atrás, diz que os Estados Unidos, há muitos anos, eu era criança, ouvi falar isso, que juntou um grupo de cientistas e quis saber por que o homem morre. E disseram, porque o Espírito sai do corpo. Bom, mas sendo assim, nós vamos impedir o Espírito de sair. Aí diz que fizeram uma grande bola de vidro e falaram assim, esse homem, o médico disse, esse homem não vai passar, ele tem tantas horas de vida. Eles colocaram esse homem dentro dessa bola de vidro, muito bem fechada. Eu quero ver o Espírito sair daqui. Mais tarde, eles voltaram lá, o homem já tinha partido. O corpo dele estava gelado. Por onde o Espírito passou? É isso que vocês têm que ver. Então, meu irmão, pare com essas coisas, que o Espírito não pode sair do corpo. Essas mentiras, que a irmã foi ao céu, que o irmão foi ao céu, que lá no céu ele viu tudo. Nos meus anos de vida, eu nunca sonhei com Deus. Eu nunca conversei com Deus. Eu nunca vi Deus. Eu nunca tive revelação nenhuma. Eu estava orando certa vez, nunca. Se eu falar que Deus falou comigo, eu sou mentiroso. Agora, a única coisa que eu posso falar é sobre os livramentos que Deus tem me dado. Aí eu acredito. Eu nem vou falar para não tomar muito tempo. Vários livramentos. Eu fui motorista, andei por esse Brasil afora, os livramentos que eu acredito que foi livramento de Deus. Mas dizer, eu estava orando, veio uma voz, falou claramente no meu ouvido, faça isso. Estava dormindo, eu sonhei que eu estava no céu. Não, irmão, não. Eu fui orar certa vez num lugar, lá os matos clareou, os pés da árvore, as raízes, as folhas da árvore, mentira. Eu já fui em vários lugares, onde eles diziam, porque aqui clareia tudo. Você vê fogo, labareda de fogo debaixo das árvores. Eu fui lá, não foi uma vez só não, nunca vi nada. Eles oravam até uma certa hora, depois paravam para procurar, não achava nada. Falei, por que não tem nada? Porque isso é mentira, isso não existe. Isso é coisa da mente deles, pegando graveto, folha, tudo pegando fogo. E ele falou assim, eu pegava essas folhas e trazia em casa, e essas folhas chegavam em casa, eu punha lá, continuava fazendo. Isso é mentira, irmão. Isso é mentira porque eu nunca vi, 44 anos lá dentro, fiz várias vigílias, nunca vi esses movimentos. Agora, irmão, por quê? Então, meu irmão, o Espírito voltando, ele não pode sair do corpo do homem ou do corpo da mulher. O Espírito, ele tem que permanecer, porque o Espírito é o único, porque quando uma criança começa dentro do ventre da mãe, ele só ganha vida quando o Espírito entra. Quando o Espírito entra naquele ser que está formando no corpo, dentro daquele ventre, que é aquela criança, começa a mover, porque a vida está sobre aquela criança, e o Espírito já está sobre aquela criança. Aí sim, mas antes vai se formando, não tem vida, está parado. Mas quando começa a formação, já começa a mexer, porque o Espírito já está. Porque a Bíblia diz
que o Espírito se reveste de carne, conforme Jó capítulo 10, versículo 11 e 12. O meu Espírito foi revestido de carne, de sangue, de tendão, de nervo, de pele. Então, meu irmão, não acredita nesse dizer que o Espírito saiu e você foi até o céu, tal. Você pode até sonhar, eu até concordo, mas eu nunca sonhei, nunca tive revelação alguma, eu nunca vi visão nenhuma durante todo o tempo que eu nunca tive visão, revelação, nunca tive. E estou cansado de ver esses camaradas em cima de público. Deus me mostrou, Deus está me mostrando nesse momento. Ei, porque, irmão, isso é tudo mentira. Isso é mentira porque Deus não fala com o homem desta forma. Nós encontramos aqui, dentro desse livro, poucos foram os homens que Deus falou. Dá para contar os homens que Deus falou. Agora, esses homens de hoje, que só pensam em dinheiro, Deus não fala porque a própria palavra, Atos 17, 24, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Se Deus não habita ali, como é que Deus vai estar falando com alguém? Deus não fala. E Deus só habita no homem, aquele homem que tem o Espírito de Deus. Deus habita e faz morada dentro dele. Então não há necessidade mais de Deus estar falando com o homem, porque Deus já mora dentro do próprio homem. Meu irmão, eu creio que você não tem dúvida, você entendeu bem, que o Espírito não pode sair do corpo. Saindo do corpo, o corpo morre. Fica sem vida e ele não retorna mais. Meu irmão, curte, compartilhe e divulga. Graça e paz para todos. E um abraço, meu irmão Macir. Continua aí sempre fazendo seus comentários, que eu fico muito grato por isso. Os meus irmãos e irmãs que têm sempre compartilhado seus escritos comigo. Graça e paz. Bye, bye.